E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Valor 10, exatamente às 2h36 da tarde do dia 10 de março de 2022. Hoje, recebendo Lara Denise Silva, que é formada em Ciências Sociais e trabalha como professora de Sociologia em escolas públicas. A gente vai bater um papo bem legal sobre todas as ramificações, espaços, trajetórias que Lara teve aí durante sua vida. Mas quem vai bater esse papo contigo sou eu e a Manduca Palbo, Pedro Linhares e João Lucas. E pra gente começar, Lara, conta um pouco quem é você, de onde veio, fala um pouco pra gente. Bacana, gente. Obrigada, né, pelo convite. Eu acho muito legal, sempre que a gente convida alguém para qualquer lugar, assim, é um voto de confiança, né, de que aquela pessoa vai, né, não vai fazer besteira na nossa casa, ou onde a gente convida, ou tem alguma coisa interessante para falar. Então, fiquei bem feliz com o convite. Eu sou uma menina que veio do interior estudar em Fortaleza, né? Era um movimento que era muito comum antigamente, né? Então, eu vim lá da região do Cariri para estudar em Fortaleza e aí a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre escola, né? Sim. E tive um impacto muito grande porque eu era muito feliz na escola que eu estudava. Eu conhecia todo mundo, eu era da galera, era conhecida pelo nome. E morava em uma cidade pequena de interior e vim morar em Fortaleza, numa escola grande, que eu era só mais um número e que só falavam de vestibular, aquela coisa. E mudei de casa, mudei de escola, então foi um grande impacto, assim, né, essa mudança. Mas eu acho que Fortaleza me acolheu muito e por isso eu me apaixonei muito por Fortaleza também. Então, eu sou uma apaixonada por essa cidade. Todo ano eu digo que vou embora, eu nunca consigo ir, porque eu acho que inclusive eu tatuei uma sereia por isso, porque eu acho que Fortaleza tem um canto de sereia que me prende aqui. Então, eu sou uma pessoa que tem sempre esse pé, né? Lá no interior e aqui em Fortaleza, minha família ainda mora lá, fico indo e vindo. Como eu disse também antes, acho que eu fui uma arquiteta, eu era para ter sido uma arquiteta e não fui, porque a gente nunca foge também ao nosso destino, né? E acabei estudando a cidade, nos espaços onde eu estou, né? Na sociologia. Eu acho que também eu sempre tive vontade de ser professora, porque quando eu era criança, né, nas brincadeiras, a gente sempre brincava de escolinha, casinha, não sei o que, as brincadeiras de meninas, né? E eu adorava a brincadeira da escola, e nessa brincadeira da escola eu sempre era a professora. Então é um espaço que eu me reconheço muito, para mim sala de aula é um lugar é o lugar da magia, é o lugar que salva e ao mesmo tempo é o lugar que expõe assim a gente aos sentimentos mais controversos, porque tem hora que a gente quer sair dali correndo, chorando. Olha assim pra cara dos alunos, dá vontade assim de chorar, e naquele dia que nada tá dando certo. E aí tem dias que você prepara assim uma aula que você na minha cabeça tá maravilhosa, eles vão amar e é uma horrível, não dá certo. E aí tem dia que você chega mais para baixo, assim, tá meio ruim. E aí tem aquela pergunta que o aluno faz, aí tem aquele olhar assim de interesse, aí acaba indo para uma direção que você não tinha pensado e você sai renovado e se salva. Então, para mim, acho que a sala de aula é o lugar da magia, né? Para o bem ou para o mal. E aí, então, gosto muito de ser professora. Sou mãe de uma menina de 9 anos, que é uma menina muito legal, muito especial, muito companheira, que é a Maria Luísa. Também gosto muito de escrever, né? A sala de aula, para mim, e a escrita são coisas que me salvam também. Então, gosto muito de escrever e gosto de me reivindicar como uma escritora amadora. Até que eu escrevi na mão direita, amadora, para eu não me esquecer, né, de que não é uma negação ao profissional, mas é o amador no sentido de amar, né? Da amadora, de alguém que ama. E acho que, no geral, é isso. Gosto muito de falar, mexer as mãos. Isso é uma coisa que a gente ouve muito de artistas e escritores, enfim. A gente ouviu isso da Clarice Lispector. Em uma das entrevistas dela, ela perguntava se ela fazia um trabalho profissional, se ela pretendia, ou se ela, enfim, era uma amadora. E ela falou que ela nunca queria deixar de ser amadora por conta que um profissional tem pretensão de alcançar algo e de, acho que, lidar com uma coisa que muitas vezes foge muito da arte, que é essa coisa de ter que, enfim, aguentar o peso de todo mundo esperando algo, expectativas, né? Eu acho que o artista, ele não tem muita expectativa, eu acho que não deve ser imposta sobre ele. Então, muito legal isso. Mas eu quero entender como foi que você foi pra sociologia depois de, enfim, várias carreiras aí na cabeça, várias coisas em mente. Pronto.
A minha época, né, de terminar a escola e entrar na universidade, a gente fazia vestibular. Hoje não se fala mais em vestibular, é o Enem, né? E aí também, a minha época só tinha 2 opções. Eu não podia pagar a faculdade particular, porque também naquela época não tinham políticas de facilitar esse acesso, de financiamento, isso era uma coisa muito difícil. E não tinha tantas faculdades particulares como tem hoje, então a opção era ir para o UFC ou UES, né? E aí, como eu disse, eu queria fazer muita arquitetura, era um sonho da minha vida, então na UFC já estava muito certo que eu ia fazer arquitetura. E na UES eu tentei ciências sociais, porque eu já tinha visto na minha escola lá do interior sociologia. Ela ainda não era obrigatória no ensino médio, como ela é hoje, né? Mas a minha escola já ofertava sociologia e filosofia. Então, já era um campo do conhecimento, um campo do saber que eu gostava, que eu achava legal, que eu me identificava, porque eu gostava de questionar, de entender, de saber o porquê das coisas. Então, era uma área que eu achava interessante. E aí, eu falei, não, o UES eu vou tentar ciências sociais. E aí, eu não passei na UFC, passei na UES, eu não queria continuar na escola, voltar para o cursinho. Então, eu pensei, não, eu vou fazendo Ciências Sociais, que é um curso legal. E aí, tinha o universo também. Ciências Sociais ficava dentro do campus de Ciências Humanas, que a gente chamava carinhosamente CH, que é um universo maravilhoso, assim, era um lugar massa. Eu falei, não, tá ótimo, eu fico aqui no CH, né, estudando Ciências Sociais, que é um curso legal, e continuo tentando arquitetura. Aí aquela história que eu falei que a gente não foge do nosso destino, né? E aí eu continuava tentando arquitetura e não dava certo, batia na trave, entrava pela janela, saía pela porta. E enquanto isso eu fui me encantando pelas ciências sociais, assim. Nunca tranquei, nunca deixei de cursar, ia fazendo outras coisas, tentando em paralelo, mas lá, quando eu vi, estava perto de terminar o curso, já tinha a oportunidade de estágio, de trabalhar. Eu falei, não, acho que meu caminho é por esse aqui mesmo, então tentei me reconciliar com essa escolha. E então, eu acho que eu acabei sendo escolhida pela sociologia do que escolhido de verdade, assim. E é legal também, assim, depois de um tempo, você pensar que a gente traça, né, um caminho pra gente, uma rota, mas essa rota ela pode ser desfeita a qualquer momento. A gente refaz os caminhos, a gente pensou que era uma coisa e não era, faz uma lista de coisas para fazer antes do 30 e não cumpre nenhuma dessas coisas antes dos 30 anos. Então, fui para a sociologia nesse sentido, por as oportunidades que foram aparecendo, porque eu fui me reconhecendo. E aí, sempre consegui trabalhar na área, sempre consegui estagiar. Assim que eu terminei a graduação, eu consegui fazer a pós-graduação, que foi um mestrado. Que massa. Que foi um negócio super interessante também. Mas aí entrei com aquela coisa de fazer o mestrado, né? Ia ser assim, a grande oportunidade da minha vida. Eu ia ser a mestranda do ano. Eu ia fazer tudo que fosse assim, né? Só ia viver e respirar aquilo. Aí vem a vida e diz, calma, não é assim não. Aí eu engravido no meio do mestrado. Caraca. E aí eu engravidei no meio do mestrado e foi importante também para me convidar a, acho que redimensionar as coisas. Assim, olha, enquanto a gente está aqui colocando muita energia numa coisa, a vida pulsa, né? A vida também acontece fora dela. E aí, hoje eu consigo dizer assim, foi importante ter acontecido, mas é porque eu penei um pouquinho, assim, porque penei bastante, na verdade. Filha pequena, né? Pouco tempo, assim, para escrever, para terminar aquele trabalho, a cobrança da pós-graduação, da coordenação, que cobrava que eu tinha que terminar. Porque não há um espaço de reconhecimento nesses lugares de que você é mãe, que é outro tempo. Sim. Não, ele quer saber que você entrega o que você prometeu, né? E aí foi um pouco... Foi traumático, assim, esse fim, porque eu entrei com expectativa lá em cima, que ia ser o máximo. Acontece isso de engravidar. Tive contato com uma faceta desse lugar acadêmico que não me acolheu, que não foi tão legal. E aí eu consegui terminar, mas muito naquela, assim, eu vou terminar para provar que eu termino. Mas terminei muito sem vontade de voltar para aquilo, sem me reconhecer. E aí, quando eu terminei, eu falei assim, não, terminei, pronto. Para me dar essa satisfação, mas eu nunca mais quero nem vir aqui. Quero nem saber de universidade, de estudar, de pós-graduação. Eu quero trabalhar em outra coisa, eu quero bater meta, eu quero usar blusa social, eu quero sair de manhã, ter reunião de trabalho, quero outro ambiente, eu quero outro ambiente. E assim consegui, fui trabalhar em outras coisas, assim, nada a ver com sociologia, trabalhava no Sebrae, atendendo empresa, era outra coisa, outro rolê. Mas aquela história de que o destino, a gente não foge ao destino, né? Tem a história de Édipo, né? Que não consegue fugir ao destino dele. Então, depois de um tempo, acho que uns 2 anos, aí foi quando eu comecei a fazer esses registros com o celular
dessas frases e inscrições que eu encontrava, alguns desenhos. E aí eu comecei a perceber que tinha algumas frases que não eram tão usuais, que não eram tão comuns, não eram tão objetivas, ou não eram tão formais, e que elas nem eram o desenho figurativo, né, aquele do grafite, os murais de arte urbana, e nem era o picho da pichação, que é um risco mais codificado, que a gente não consegue, quem é leigo não consegue identificar. Eram frases e palavras. E muitas dessas frases e palavras eram frases e palavras de sentimentos, sentimentais, eram declarações de amor, eram frases de protesto, eram coisas que não reivindicavam sentido, né? Como a gente estava falando antes. Dezembro tem manga, São Brás deixa bebo, então, eu acho muito bonito, revolucionários beijem-se aqui, enfim, deu rebolado, é foda. Enfim, tinham várias que me chamavam a atenção. E ali foi me convidando a tentar entender aquilo. Peraí, aqui acho que tem uma novidade, tem uma coisa interessante na relação com a cidade. Porque, geralmente, assim, na discussão sobre o urbano, sobre a cidade, é que esse é um espaço do racional, né? A gente não pode se perder na cidade, porque tem placa todo o tempo dizendo para onde é que a gente vai, pode entrar à direita, não pode virar à esquerda, aqui não pode parar, ali pode parar, a parada de ônibus é aqui, não é aquela. Então, todo o tempo é como se tivesse um controle, né, de como a gente deve estar na cidade. É a calçada, é a rua, onde a bicicleta pode andar, onde é que o pedestre pode. E aí, essas frases meio que quebravam com essa coisa, essa lógica racional da cidade, que a gente não pode perder tempo, que a gente não pode se perder. E eu comecei hoje eu consigo entender, talvez, que essas inscrições, elas estavam tentando quebrar um pouco com essa aridez. E dizer assim, olha, o espaço público não é só o espaço do anonimato. Ou seja, é como se a gente, geralmente, deixasse o que é íntimo, né? Aquilo que é só nosso, que é íntimo, a gente deixa para o espaço da casa, o espaço privado. No urbano, na cidade, a gente é anônimo, a gente fecha a cara, a gente tem medo, inclusive, de encostar um no outro, né? Uhum. Agora, com a pandemia, então, foi que isso ficou muito mais forte. Mas essas frases, era como se elas quebrassem com isso. É como se elas estivessem dizendo, olha, eu coloquei o meu sentimento, né? Gabriel, te amo, Carlos, te amo, fulana, volta pra mim, dezembro tem manga, eu tô colocando um sentimento meu na cidade. Então, inverte, né? Uhum. Eu tiro o sentimento, a minha emoção que estava só no privado, e eu coloco no espaço público. Então, se eu coloco no espaço público na cidade, eu vejo, vocês veem, outro vê, e aí deixa de ser só meu e passa a ser nosso, né? Meio que a gente vai se reconhecendo. Vixe, eu não tinha prestado atenção nisso, ó, que legal. Então, foi nesse sentido que a sociologia foi se enveredando na minha vida. E aí, como a gente precisa pagar a conta, boleto, tem que trabalhar, surgiu a oportunidade de dar aulas, né? Fazer um concurso e dar aulas. E aí eu fiz e estou dando aulas de sociologia para jovens do ensino médio desde 2018. Que bacana. E você como professora, eu acredito que tenha mudado muitas coisas na escola, desde a época que você era aluna até a época que você se tornou professora, que você agora é professora. E antes da gente começar aqui a rádio, a gente estava dando nossa visão como alunos do ensino médio. Agora eu quero saber um pouco da sua visão como professora do ensino médio e de escola pública, que a gente sabe que o ensino às vezes é muito precário. Eu sei disso porque eu uso o ensino médio público, eu estudo na escola pública. Quero saber de você como professora. Olha, isso é uma pergunta ótima, porque eu não fui uma aluna exemplar, uma aluna ótima, que sentava na frente. Eu era aquela que conversava, que fazia da turma do fundão, que fazia a bagunça. Então, agora eu estou tendo a perspectiva dos meus professores, né? E aí, entendo muito também aquilo que vocês estavam falando antes. A escola, ela ocupa muito um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Então, eu entendo muito, assim, eu percebo que a escola, ela, de fato, ela tem algumas coisas que são muito desinteressantes, né? Porque a gente passa 6 aulas, né? Os alunos passam 6 aulas e a gente fica cobrando que fiquem sentados, que não se levantem, que não conversem, que não queiram ir ao banheiro, que não queiram beber água, que fiquem ali, né? Robotizados, olhando pra gente, prestando atenção no que a gente tá falando. Então, é desafiador porque, enfim, a gente ainda não construiu um outro modelo, né? E acho que deveria ser um modelo para a gente construir juntos. Então, eu tenho noção de que, para o meu aluno, para os alunos de maneira geral, a escola ela é cansativa, ela é desinteressante, mas, ao mesmo tempo, a escola ela é também o espaço que a gente ainda tem
Primeiro, de uma rede de proteção, né? Principalmente dos jovens, dos alunos de escola pública, porque é na escola que a gente percebe. É na escola, por exemplo, é na escola que muitos dos meus alunos têm a única refeição por dia. Sim, era isso que eu ia falar. É na escola que a gente percebe aquele aluno que vai começar a ir muito com manga comprida, que pode estar se machucando, aquele aluno que era muito falante e de repente fica calado. Então, como rede de proteção, ela é muito importante para a gente se ligar se o aluno está sofrendo algum tipo de violência ou abuso. E um terceiro é que ela ainda é um espaço importante de socialização, de sociabilidade, né? A gente não vai só para a escola para aprender português, matemática e sociologia, né? A gente vai para encontrar amigo, a gente vai para paquerar, para ter os crushes, para ter aquele professor que inspira, para ter aquele professor que a gente acha mais chato, que nunca quer ser igual. Então, assim, embora... É como se eu não tenho uma resposta, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que construir juntos. Embora a escola, é como se vocês, os alunos, né? Estão lá na frente e a escola ainda está tentando correr para acompanhar. Em algum momento a gente vai ter que se encontrar, porque a gente não tem como abrir mão desse espaço que é a escola, né? Eu acho que é um espaço, como eu disse, importante de encontro, sociabilidade. Tanto é que a gente viu muito na pandemia isso. Muitos alunos falavam, assim, óbvio que a gente continuou tendo aula, né, aula virtual, assim, tentou de alguma forma correr atrás para os alunos não ficarem no prejuízo nesses quase 2 anos de pandemia. Mas eu escutava muitos meus alunos, principalmente os alunos que não eram tão aplicados, tão assíduos, que sentiam falta de acordar cedo, de pegar o ônibus, de vestir a farda, da merenda da escola. Então, era muita falta do ambiente, do espaço, né? Então, a escola é muito mais importante, assim, enquanto esse lugar do encontro do que como lugar do conteúdo. Agora, que o lugar do conteúdo ela ainda é bem problemática, eu reconheço que sim, assim. Inclusive, por exemplo, a sociologia é super desafiador, porque a gente tem que, de alguma forma, compartilhar com o aluno. O aluno tem que perceber que ali ele vai estar tendo um conhecimento prático para a vida dele, porque é importante ele ter saber de onde vem, como é que a sociedade funciona, como é que é fazer parte do jogo social, de que tem alguns temas e assuntos que a sociologia nos ajuda a compreender, mas, ao mesmo tempo, ela não é só prática, não tem uma fórmula ali para você aplicar, não tem ali uma regra para você seguir. Então, ela está ali muito também para desenvolver competências e habilidades. E aí é bem desafiador fazer isso, né? Numa sala de aula que às vezes é quente, numa cadeira que é desconfortável, naquele dia que, por exemplo, faltou, a merenda não foi muito legal. Então, junta esse cenário todinho. Então, eu entendo que é muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, tem muita potência, muita possibilidade. Lara, me conta um pouco como é, no quesito da sociologia, dar aulas, porque eu acho que quando a gente fala de algumas matérias em específico, tem uma diferença muito grande de outras. Matemática está o tempo todo na nossa vida, português está o tempo da nossa vida, sociologia também está o tempo todo na nossa vida, mas de uma forma, às vezes, até mais elitizada, sabe? O acesso à sociologia, o acesso às ciências sociais, a entender esse lado e aquele lado, ele é muito mais uma coisa de elite mesmo. Você ter conhecimento é coisa de elite. Conta um pouco como em escolas públicas, principalmente, trazer um pouco de uma matéria que muitas vezes não é tão absorvida, não é muito bem entendida. Fala como é lidar com isso. Pronto. Eu tento, e aí eu vou falar eu não posso falar pela sociologia, eu posso falar da minha sala de aula e da sociologia que eu, Lara, pratico, né? Tento praticar. Eu gosto muito de... E aí é uma coisa também que eu tento, óbvio que eu nem sempre dá certo, erros e tentativas, e você vai adequando, avança, recua. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de palavras e imagens geradoras, que é um conceito que o Paulo Freire criou, né? Da coisa de você partir do concreto para o abstrato, né? Então, sei lá, eu quero falar com os meus alunos sobre trabalho. O mundo do trabalho, né? O que é o trabalho. Então, é interessante partir de algo concreto, levar, sei lá, imagens, né, de pessoas trabalhando. Então, dizer assim, gente, alguém aqui já foi no telefonista? Aí todo mundo olha assim, telefonista? Não, que antigamente, quando a gente queria fazer uma ligação, a gente saía de casa, ia num lugar que tinha um telefonista, aí o telefonista discava o número que a gente levava e a gente ligava para a pessoa que a gente queria ligar. Hoje em dia, a gente usa o quê? O celular, né? Então, assim, e às vezes a gente usa o celular, a gente nem faz mais ligação. O celular, a gente... Se mandar um áudio, a gente já fica com gastura, né? Já não quer. É só, às vezes, a comunicação por emoji. Então, o celular de vocês, né? Eu até brinco que o celular de vocês hoje é usado, inclusive, para ligação. Então, vamos pensar aqui em profissões que desapareceram. Então, a gente começa a falar de profissões que desapareceram.
E as profissões que estão surgindo? Tem design de games, tem criador de conteúdo, tem podcaster, tem, enfim, uma série de profissões que hoje vão surgindo. Aí, então, acho que pensar nessa... Então, a gente começa... Olha, tá vendo? O mundo do trabalho, ele não começa igual, ele não é igual há 10, 20, 30 anos. Percebam uma pergunta que fazem sempre pra gente quando a gente é criança. O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta não está interessada em saber se tu quer ser feliz, se tu quer viajar ao mundo. Ela quer saber qual vai ser a carreira, a profissão que você vai escolher, como você vai se sustentar. Então, olha como o trabalho está sempre presente na nossa vida, desde que a gente é criança. O que é que a gente escuta na vida escolar toda? Tem que estudar para arrumar um emprego bom. Então, tem que partir desses conceitos, assim, desses exemplos mais práticos, para, de alguma forma, o aluno visualizar como aquele tema maior, que é o trabalho, né, que é uma coisa mais abstrata, está no nosso cotidiano, para a partir daquilo dizer assim, sabe como é que a sociologia pensa isso? É dessa maneira, né? Mas para chegar nisso, as minhas primeiras aulas, eu passei algumas aulas trabalhando com a ideia, que é um conceito que eu acho muito bonito, que eu sou muito apaixonada por ele, que é o de imaginação sociológica, que é um exercício de tentar relacionar algo da nossa vida particular com coisas mais gerais. Então, é um exemplo que eu sempre uso também, quem foi meu aluno já escutou, já deve ter escutado várias vezes, que eu começo a perguntar assim, gente, quem aqui quem aqui conhece, sabe o que é café? Aí todo mundo olha assim, vai, doido, o que é café? Aí todo mundo levanta a mão. Aí se eu mudar a pergunta e disser assim, quem aqui toma café? Aí já uns levantam, outros baixam. Aí quem tá levantado, quem toma café? Quem toma com açúcar? Quem toma sem? Quem toma com leite? Aí vocês percebem como vai mudando, né? Todo mundo conhece café? Conhece. Então, se todo mundo conhece café, isso é um conhecimento socialmente compartilhado. Quando eu pergunto, eu gosto mais com açúcar, eu gosto mais com leite, isso já é relacionar minha experiência particular com o geral. Agora vamos pensar na xícara de café. O café é uma bebida, o café tem cafeína, então ele também é uma droga. O café, ele faz parte de alguns rituais, né? A gente toma um café de manhãzinha cedo, ou à tardinha, ou quando a gente quer ficar alerta. Ninguém vai aqui comemorar o aniversário, fazer um brinde assim, vamos tomar um café? Não. Então, ele faz parte de alguns rituais. Ele é uma bebida muito antiga. Então, lá no Egito Antigo já tinha café, o grão do café. Ele é a bebida mais consumida do mundo. Tem trabalho ali. Para a gente tomar aquela xícara de café, tem alguém que plantou, alguém que colheu, alguém que torrou, alguém que levou para a fábrica, que ensacou. Outra galera distribuiu, né? No caminhão, no supermercado. Aí teve a gente que trabalhou para ter o dinheiro para comprar o café. Então, olha só, numa xícara de café que você toma lá no seu dia de manhã, antes de vir para a escola, com açúcar, com leite, sem leite, olha o universo de coisa que tem contido nele, né? Naquela xícara de café. Então, isso é um exercício de imaginação sociológica. Relacionar o particular com o geralzão da nossa vida. Então, trabalhar com palavras e imagens geradoras, né, do concreto, partir para o abstrato. Enfim, é o caminho que eu consigo tentar fazer eles, de alguma forma, visualizarem, né? E aí tem que fazer isso com várias coisas. Para discutir, por exemplo, os tipos de conhecimento. A gente tem vários tipos de conhecimento. Para mostrar que... Conversar com eles de que não... Por exemplo, o conhecimento científico ele não é melhor do que os outros. Ou o conhecimento religioso ele não está na hierarquia. Do que às vezes existem diferentes tipos de conhecimento. E aí eu levo, por exemplo, algumas imagens de ditados populares, por exemplo. Uma imagem de uma pessoa andando por cima de ovos. E aí eu distribuo eles em grupos, cada um fica com imagens desse tipo. Aí eu peço, escreva essa imagem. Aí eles vão lá e mostram. Tem uma pessoa... O que é isso? Tia, uma pessoa andando em ovos. Será que se eu chegar aqui e falar assim, gente, eu tô pisando em ovos com essa turma, porque essa turma é muito difícil, eu não posso falar qualquer coisa. Significa que eu vou vou botar uma bandeja de ovos e vou andar por cima? Não, tia, não é isso não. Aí eles já vão... quer dizer que pisar em ovos é uma metáfora, né? Pra dizer que eu preciso ser cuidadosa, cautelosa. E aí tem que pegar outros exemplos desses. Uma pessoa engolindo um sapo na boca. Aí todo mundo fica, que nojo. O que é que significa engolir sapo? Então, a gente vai trabalhando com eles a ideia dessa coisa da metáfora, da abstração, e de que isso, por exemplo, é um conhecimento do senso comum. A gente não faz nenhum curso, não tem na escola uma matéria, não tem um livro que diz assim, olha, se alguém falar com você, fulano tem um coração de pedra, eu vou entender que fulano, ele é frio, né? Ele é calculista, ele não é muito emocionado. E não que ele tem que abrir ali dentro tem uma pedra, né? Então, esse conhecimento da vida prática é o conhecimento do senso comum, né? É o conhecimento de se a gente chegar aqui agora, a gente aqui, tivesse uma chinela emborcada.
A gente ia ficar um pouco Sim. intenso, né? Vamos desembocar que a mãe da gente pode morrer. A gente não tem muito uma memória de onde foi que a gente aprendeu isso. A gente simplesmente sabe. É um tipo de conhecimento incorporado, né? Então, é um tipo de conhecimento que tem validade. A gente precisa dele na vida prática. Ele tem uma função, uma funcionalidade. Assim como o conhecimento científico, assim como o conhecimento religioso, o conhecimento sociológico. Então, é a partir assim, desses exemplos que eu tento ir aproximando mais a sociologia deles. Assim. E são alunos de que idade? São alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, geralmente é de 14 a mais de 18, porque tem, às vezes, uma distorção, idade, série, né? E essa faixa etária, como é lidar com acho que, a parte mais tensa, assim, de ser humano e de viver, como é? É bem difícil, porque é uma fase que é muito intenso, né? Então, tem dias que eles estão super eufóricos, aí tem dia que eles estão mais quietinhos. Então, tem aquele aluno que participa, fala, no outro dia ele tá mais calmo, mais quieto. Então, e aí tem aquela coisa do desafio de que eu sei que o mundo fora da sala de aula, até o do corredor da escola, é muito mais interessante do que a sala de aula do que eu estou falando ali. O celular, ficar conversando com um amigo, andar na escola. Então, como é lidar com essa galera? Primeiro que é muito desafiador. Segundo, tem seus momentos muito massa, que é muito legal, porque tem, né, enfim, fala uma coisa que é interessante, fala de um filme que eu não conhecia, uma série, uma banda. E como eu disse, mexe muito com sombras, né? Assim, quem tem um comportamento mais de confrontar, ou aquele aluno que fala uma coisa que lhe magoa, ou fala uma coisa que você não estava esperando e você não sabe como reagir, ou um aluno que cobra, às vezes, o aluno faz uma coisa, tem uma atitude que, naquele momento ali, enquanto uma hierarquia, você tem que infelizmente né? Você tem que reagir. E você não tá muito afim de reagir, você não tá muito afim de dar cara, você não tá muito afim de dar lição de moral, você não tá afim de botar o menino pra fora. Mas você tem que fazer isso, porque se você não fizer ali, você perde o resto da turma. Sim. Então, é bem desafiador. Eu agora, só pra complementar o resto, quero entender como a doutora Lara, que é mãe da Luísa e que, enfim, trabalha e há tanto tempo com esses jovens, que vai ter uma filha que vai passar por esse mesmo processo aí dos 14 em diante. Conta um pouco pra gente quais são os outros papéis mesmo sociais que envolvem essas pessoas, como a gente viu um pouco da marginalidade, enfim, todas essas coisas sociais que afligem as pessoas que estão vivendo essa adolescência e esses trabalhos que foram desenvolvidos por você, como é que eles foram correndo aí? Bom, como eu disse, a escola é o universo, né? E principalmente a escola pública. Então, a gente lida com um público que muitas vezes é um público que se relaciona muito com a escassez, né? Mas, ao mesmo tempo, embora lide com a escassez, lide com a falta, não fica também nesse lugar só das ausências, sabe? O que eu quero dizer é que, embora tenha uma falta, também se produz muito ali, né? Então, sei lá, é um aluno que, obviamente, não mora na melhor casa, não vai para a escola de transporte, mas é um aluno que se liga muito de internet, de filme, que desenha muito bem. Ou é um aluno que sabe tocar violão, que canta, que se comunica bem, que lê, que escreve, que sabe fazer... que é muito bom em matemática. Então, assim, é ter noção de que é uma galera que tem algumas limitações, mas que também, quando tem a possibilidade, tem muita potência, pode frutificar muito, né? Então, por exemplo, eu tento ter cuidado com... Como eu sei... Meus alunos e nós estamos em espaços sociais e lugares sociais diferentes. Sim. E aí, então, eu tento ter cuidado para não perder isso de horizonte. Assim, não, sei lá, usar exemplos ou falar de situações naturalizando como se eles também tivessem acesso. Porque, por exemplo, eu vivenciei isso na universidade. Né? Professores estavam ali falando de alguma situação, por exemplo, falando... de alguma situação que aconteceu na França no século XIX ou século XVIII, né? Contando com aquilo, como foi revolucionário, mudou o mundo e tal. E citando, assim, exemplos como se a gente conhece... porque né, tem aquela praça, né, lá em Paris, que a gente passa, não sei o quê. Como se todo mundo ali tivesse tido acesso que aquele professor teve, né? Então, assim, mas, ao mesmo tempo, eu tento ter cuidado com isso, mas, ao mesmo tempo, não vou privá-los de ter esse acesso também.
Diz assim, tio, o que é essa tatuagem? A galera se liga muito em tatuagem, né? Tenta explicar o que é a tatuagem. Então, que livro é esse que tu tá lendo? Falar daquele livro. Então, acho que é mais uma coisa de compartilhar horizontes, né? De tentar, de alguma forma, esses horizontes se encontrarem, mas com cuidado, saber que nós estamos em lugares diferentes. E aí, nas minhas pesquisas sobre juventude, sempre foram pesquisas que lidavam com a juventude talvez como um problema, né? Sim. Porque tem muito isso, a visão de que a juventude é um problema. Porque ela não trabalha, ela não estuda, ela tá morrendo, ela mata, ela falta à escola, ela tá fazendo a escola, mas ao mesmo tempo é para essa galera que é depositada toda a expectativa. Não, porque vocês são o futuro do Brasil, não, porque vocês é quem vão mudar o mundo, é porque vocês que tem que, né? Então, ela fica nesse lugar, né, de ambiguidade, de ser muito cobrada, ao mesmo tempo apontada, né? Jogado no fundo do poço, total. No fundo do poço, querendo que saia só, pois né? É. Talvez. Então, assim, eu acho que teve 2 experiências de lidar com juventudes, para além da escola, da sala de aula como professora agora, que para mim foram muito impactantes. Uma que foi... existe dentro das políticas públicas um termo para se referir a jovens que não estão na escola e que também não trabalham, que é os jovens nem. Já ouviram falar? Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Chama juventude ou jovens nem. É porque é o jovem que nem trabalha e nem estuda. E aqui no Ceará começou a ter uma porcentagem, foi feita uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, que é o IPEA, e a porcentagem de jovens nem em Fortaleza era bem grande e eles estavam muito concentrados no Grande Bom Jardim. Então, o Instituto Dragão do Mar, junto com o Instituto Oca, propuseram fazer uma pesquisa, inclusive, já que já tinha um número, né? Tem tantos por cento, vamos fazer uma pesquisa qualitativa para conhecer esses jovens, saber quem são, como é que são eles, qual é a cor da pele, qual é o gênero, o que é que eles gostam de fazer, o que é que não gostam, quem é essa galera. Então, a pesquisa era muito nesse sentido, assim, de tentar entender o que é que aconteceu na sua trajetória que você nem trabalha nem estuda. Só que isso é uma visão muito formal, né? Ou seja, como é que é uma visão formal? Porque quando a gente começou a chegar nessa galera, porque qual é a ideia que passa? Que o jovem neném, ele passa o dia todo sem fazer nada. Dormindo, deitado, né? Não faz nada. Só que quando a gente chegou nessa galera, eles estavam fazendo tudo menos nada. Ou seja, era uma galera que, por exemplo, deixou de estudar porque teve que engravidar, as meninas engravidou e teve que dar conta de uma vida doméstica. Ou os meninos porque precisou trabalhar, porque na família de alguma forma perdeu renda, ou ele não tinha como... E ele queria grana, queria dinheiro, e precisou trabalhar. Ou porque a escola era desinteressante, ou porque aí deixou de estudar. Ou porque a escola era desinteressante, ou porque precisou trabalhar, ou porque engravidou e precisou lidar com a vida doméstica, ou porque a escola deixou em algum momento de atuar como rede de proteção. É o quê? Existe um monitoramento que a escola faz, por exemplo, de frequência, né? Sim. Aquele aluno que falta 2, 3, 4 vezes seguida, ele precisa ser procurado e resgatado para não ter evasão. Então, muitas vezes, esses meninos, essa galera que tinha saído da escola, a gente, inclusive, tinha uma pergunta que era assim, quando você deixou de ir para a escola lhe procurou? Não, a escola não veio atrás de mim. Então, assim, esse menino deixou de ir, a escola não procurou, então ela falhou como rede de proteção, vamos dizer assim, como rede de resgatar esse menino para voltar para a escola, né? Então, assim, tinha uma série de trajetórias tão diversas entre a ideia, né, que o jovem neném não faz nada e o que de fato acontecia, que era um jovem que estava se movimentando, né? Então tinha aquele que trabalhava entregando água, vendendo jogo, né, que trabalhava na feira como carregador, que fazia alguma coisa de computador em casa, oferecia um serviço, né, de criar designers, não sei o que, fazer cartaz, imprimir alguma coisa. Ou as meninas estavam fazendo, curso de maquiagem, ou eram cabeleireiros, trabalhavam com beleza. Enfim, eram jovens que, de fato, estavam fazendo muita coisa ao invés de nada, né? E, claro, também que tinham jovens que tinham... que estavam, enfim, foram capturados pela criminalidade, por outras redes que não essas, do trabalho, né? E aí não eram trabalhos formais. Então, por isso que esses trabalhos não apareciam nos números, porque não era carteira assinada. Ninguém vai contratar um jovem de 15, 14 anos para entregar água e vai assinar carteira. Ele vai ganhar ali por dia, uma coisa. Então, foi muito interessante assim, ter esse contato, né, ter essa visão da política pública, o que era esse jovem, e o que foi, de fato, conhecer essas trajetórias. Tanto é que a pesquisa, ela começou com essa ideia, né, jovem neném, e ela terminou com um outro termo, que era geração N, e não mais neném, porque neném pareceu pra gente que era muito pejorativo, né, que era depreciativo. Então, geração N dava outro viés, outra coisa, né?
E uma segunda experiência de pesquisa foi com as famílias de meninas que foram assassinadas no Ceará. O Ceará é um dos estados, eu dizendo meu país Ceará porque de fato é um país, né? É um dos países. É um dos estados onde é muito perigoso ser menina, ser mulher, né? Aí agora a gente viu no Dia da Mulher o quanto de pauta veio disso, né? De que é um dos mais transfóbicos, né? Que mais mata trans e travestis, é um dos que mais violenta mulheres, né? De feminicídio. E dentro dessa violência contra a mulher tem a violência específica contra meninas. Queria falar? Não, é porque eu acho um paralelo muito abstrato na minha cabeça a gente ter uma educação tão boa, assim, nível nacional e, porventura, vi níveis, assim, de violência contra a mulher, de transfobia, de, enfim, vários outros índices tão alarmantes. E eu queria entender depois um pouco desse conceito. Eu só te responder com uma coisa, assim, que é uma coisa que tá muito na minha cabeça esses dias, porque a gente é um dos estados que mais tem concentração de renda. Então, embora a gente tenha uma educação massa, porque eu tô lá na ponta, eu tô no chão da escola. Eu vejo como eu tenho colegas professores que são muito bons, muito competentes. Eu vejo os meus alunos como eles, a maioria é interessado, como eles gostam, como as escolas hoje têm uma estrutura, claro que ainda está aquém do que deveria ser, mas já tem uma estrutura massa. Na minha escola tem 2 laboratórios de informática, a gente tem equipamentos de data show, computador, tem bibliotecas muito bem montadas. Não falta merenda. Então, assim, hoje é uma estrutura que, a comparar com 10, 20 anos atrás, mudou muito, melhorou muito. Mas por que a gente tem uma educação que é tão boa em termos de índices, né? E até, assim, comparado nacionalmente, ela se destaca e, no entanto, a gente tem tanta criminalidade, tanto assassinato de jovens. Eu acho que a resposta está no fato de que o Ceará é o lugar que mais tem bilionários do Nordeste. Dentre esses bilionários, se não me engano, são 17. Ou seja, dos estados, tudinho. E olha, Fortaleza não é o primeiro. O Ceará não é o estado maior economicamente, não é o maior do Nordeste. Sim. Mas ele concentra mais bilionários do Nordeste. Desses bilionários que estão aqui no Ceará, se eu não me engano, são 17, alguma coisa assim. Uns 5 são da mesma família. 3 são de uma família só e 2 são de outra família. Então, olha só, a gente já concentra a maior parte dos bilionários. Dentre esses bilionários, ainda tem gente da mesma família. Então, é como se a gente tivesse numa rua 5 casas, as casas mais ricas da rua, e 3 dessas casas são da mesma família. Então, assim, é muito concentrado. Essa renda não sai, essa renda não se distribui, ela não evade, assim, ela fica concentrada. Então, assim, imagina essas 3 pessoas da mesma família, elas não vão casar com qualquer pessoa, né? Elas vão casar com um primo e tal, para poder manter aquilo ali. Então, eu acho que a resposta, assim, se é possível, a resposta está nessa concentração de renda. A gente tem bairros aqui na nossa cidade, né, que estão, sei lá, 3, 4 quilômetros de distância, que o IDH desses bairros é muito distante um do outro. Muito. Assim, tem um IDH de bairros que se aproximam dos países mais precários, assim, de América Central, até da África. E a 6 quilômetros a gente tem IDH, Aldeota, Meireles, que bate na Noruega, assim, bate na Suíça, nos países que têm os IDHs mais altos. Então, assim, é muito sintomático, né? E é muito... Aí, para além disso, também tem uma coisa do imaginário, que é muito também sintomático a gente morar numa cidade que tem o nome de forte. Né? Fortaleza. Que é massa, é ambíguo, porque assim, é Fortaleza, a coisa da força, mas ao mesmo tempo... Traz um sofrimento, né? Não, e ao mesmo tempo que era o forte, era algo que estava me protegendo do que está fora, né? Eu fico aqui no forte para me proteger do que está lá fora. E os canhões desse forte, né, quando Fortaleza ainda era uma vila, eles não ficavam apontados para o mar, com medo de uma invasão de fora, eles ficavam apontados para a própria vila. Então, era o medo da gente daqui. Então, a gente tem muito horror à mistura em Fortaleza, né? Muito horror de se misturar, essa coisa. Então, assim, tem coisas concretas que explicam isso, né? Desigualdade social, concentração de renda, mas tem também um imaginário, né? Uma cidade que não quer se misturar, que tem esse IDH tão diferenciado, que tem gente que nunca nem pisou no centro da cidade. A gente tem um prédio, gente, que vai ser construído agora. A gente, que eu digo assim, a cidade. Um prédio que tem o carro, tem elevador para carro. O carro entra na sala do prédio. Então, assim, tem elevador para carro. Então, é muito, muito doido isso, né?
Bom, Lara, a minha professora de sociologia, inclusive, ela disse que certas matérias, elas não se fazem somente com a professora ali, elas se fazem com a participação dos alunos. E vendo assim, a minha visão como aluno, principalmente de escola pública, a gente vê, e jovens, né, no caso, a gente acha que a nossa fala, ela não tem impacto, ela não tem importância, então ela causa muita insegurança. A gente se cala, a gente se fecha. Então, eu quero saber como você lida com isso e como você auxilia a esses jovens que se veem assim como, vamos falar uma fala assim, como lixo. Porque a fala dele não tem impacto, a fala dele não tem importância e ele acha que ninguém vai escutar ele. E ele se fecha e tudo mais. Eu quero entender mais sobre isso. Isso é muito um reflexo de como a instituição escolar foi construída, né? Nessa distância entre o professor e o aluno. Começa que os alunos ficam todos sentados, a gente fica em pé, né? Começa que o professor fica ali e os alunos ficam, né? Todos voltados para o professor. Então, já começa essa coisa da hierarquia. Então, a instituição escolar, ela reproduz algumas violências, vamos dizer assim, né? Então, aí tem essa coisa do discurso autorizado, né? Quem tem autoridade para falar aquilo é o professor e não o aluno. E aí eu percebo muito isso, por exemplo, quando... Agora com a máscara, de que a dificuldade de escutar, ela ficou muito, muito mais difícil, né? Porque eu sempre preciso pedir para repetir. E aí eu notava que quando algum aluno falava alguma coisa, porque de fato eu concordo que o seu professor de sociologia está muito certo, assim, é muito difícil, não é nem que ela está certa, ela é muito inspiradora, né? Não é para centrar a fala, principalmente na aula de sociologia, na fala do professor. É muito importante a participação do aluno, até porque, assim, a gente pode ficar ali, copiar a lousa, falar, escrever, dar os 50 minutos de aula e ir embora e nem saber como é que chegou até vocês. Mas aí não faz sentido, não é o jogo da aprendizagem. Precisa saber como é que chega até vocês. E para saber isso, a gente precisa ouvi-los, precisa ler, né? Precisa saber como é que está chegando até vocês. E isso é possível pela participação. E eu percebo essa insegurança, agora com a máscara, quando algum aluno diz alguma coisa, eu falo assim, como é? E aí eu comecei a perceber que quando eu dizia como é, eu intimidava. Parecia que eu estava duvidando do que ele estava dizendo. Como é? Diz aí de novo. Aí eu sempre, toda aula eu falo, ó, gente, se eu perguntar como é, não é porque eu estou duvidando de você, é porque eu não estou ouvindo. Então pode baixar a máscara rapidão, fala e tal. Para tentar diminuir isso, né? Ou então tem muita insegurança, isso aqui que eu vou dizer é uma besteira, não é nada. Então eu tento muito assim, e muitas vezes não é. Muitas vezes os melhores exemplos, ou então o feeling para aquela coisa que o aluno disse, que vai poder me ajudar a conduzir a aula, vem de vocês, vem dos alunos. Tia, mas é porque eu me liguei uma vez, né, que... por que não sei o quê, fala um exemplo assim que para ele é muito besta, mas não é. É uma coisa super interessante, né? A gente estava essa semana conversando na sala, de onde vem, por que existem ricos e pobres? Não sei como essa conversa aconteceu. E aí eles ficaram falando, né? Porque quem trabalha mais é mais rico, quem trabalha menos é pobre, não sei o quê. E aí eles mesmos vão percebendo, na medida que eles estavam falando, né, de que não é bem assim, não é só quem trabalha, não é só quem é muito honesto, tem outras coisas implicadas aí, né? Então, eu acho que tem muito de uma sensibilidade que o professor tem que ter, de perceber essa insegurança e tentar transformar essa insegurança em algo muito proveitoso. E para isso não basta ser só professor, acho que tem que ter um feeling de educador. Porque o professor também não pode ser. Vocês podem aqui chegar e serem meus professores, me ensinar como é que eu mexo nesses aparelhos, que eu não sei nem para onde é que vai, que eu vi um monte de botão aí. Vocês vão me ensinar. Mas esse feeling ou essa sensibilidade de... Peraí, talvez os termos que eu estou usando não tá dando muito certo. Ou a maneira como eu me posiciono na sala. Ou eu acho que para essa turma aqui eu preciso trazer mais imagem, mais som, mais vídeo. Não, com essa outra já funciona mais falar. Ou... aquela turma que você entra e você não dá logo boa tarde, já começa a parar falando, já não dá muito certo. Então, tem que ter um feeling... Você falando essa palavra, né? Mas tem que ter, assim, um cuidado de educador que não é fácil de desenvolver. É o que a gente não aprende na faculdade. Você vai, de fato, desenvolvendo na experiência, na vida prática, né? E me conta um pouco, eu acho que eu tenho experiências bem pessoais com isso, mas de professores que, às vezes, até mesmo minha antiga professora de sociologia... tem medo de adentrar nesses espaços, medo de... Por exemplo, vamos lá pegar... A gente estava falando de Nietzsche.
E não podia entrar em Nietzsche porque tinha medo de algum aluno se ferir com qualquer filosofia que viesse a ferir princípios cristãos do aluno. E ficava uma coisa realmente retraída e uma coisa de, tipo... Eu entendo sociologia, entendo filosofia como coisas extremamente políticas, mas de um lado neutro. Enquanto professor, o professor tá ali como neutro, tá dando uma matéria. Então eu acho que esse negócio de ferir lado A, lado B, não existe num lugar desse quando você tá neutro, não deveria sabe? pelo menos existir, né? Pois é, mas eu sentia muito essa dificuldade de absorver um conteúdo quando eu via essa retração do professor por ter medo do negócio dos alunos. Como é que é esse negócio em sala de aula? Como é a autoridade hoje em dia do professor? Olha, hoje em dia eu acho que está bem pior. Porque a gente vem de uma série de acontecimentos que tem colocado o professor nesse lugar de um pouco de refém, né? De que não pode ter ideologia, que ele não existe ninguém sem ideologia, existe. né? A gente não existe sem ideologia. Uma coisa é fazer um trabalho de recrutamento em sala de aula. Tipo assim, o aluno tem que ser... Isso não é nem o papel do professor. Mas óbvio que o papel do professor é dar diferentes perspectivas e, principalmente em sociologia, perspectivas críticas, né? Nunca é afirmações, é isso, é aquilo. Não. Por que será que é assim? Será que tem como ser diferente? Será que tem outras possibilidades? Então, eu acho que o medo da sua professora, talvez o receio, tem muito a ver com esses últimos acontecimentos que a gente vem passando. Recentemente, na minha escola, um professor foi filmado em sala porque ele estava dando um carão no aluno. E ele foi filmado, e ele nem viu, circulou nas redes dos próprios alunos. Então, isso... Com certeza, para esse professor, vai colocar ele no lugar de... Peraí, vou pensar 300 vezes antes de fazer qualquer coisa. Então, acho que tem muito a ver com o nosso cenário político, nosso contexto político, que não é de agora, que já vem acontecendo há algum tempo, de uma certa perseguição à sala de aula, perseguição ao professor, de que esse é um lugar da doutrinação. E não é um lugar de debate, de conhecimento. Sim. Então, quantas vezes a gente não escuta, né? Falas que a gente quer problematizar, que dava para dar aquilo ali, fazer assim um debate super interessante, conversar e tal, mas dá uma segurada assim no freio de mão, porque enfim, no contexto de escola pública a gente também tem medo de ser ameaçado, e no contexto de escola, né? Medo de ser ameaçado, medo de ser descredibilizado, Sim. de ser questionado, né? Assim, embora o professor queira muitas vezes, ele também tem as limitações, tem os medos, tem os receios, né? Eu tive também algumas experiências, a gente falou um pouco de lados ruins ali do professor, do aluno, mas agora voltando para algo que eu acho que é ruim por conta da maneira que foi imposta. Eu acho que a comunicação, quando a gente falou ali antes de começar a rádio, eu acho que o problema que eu vejo em cima da comunicação hoje em dia no ensino brasileiro é o fato de que a gente viveu nisso, a gente se introduziu nisso desde pequeno e vocês pegaram assim de cara, do nada. Eu acho que o processo para aprendizado e sistema escolar e adultos em geral, ele é um processo mais lento que vai acontecendo com o tempo. A gente vai encontrar algum espaço algum dia, mas hoje em dia eu acho que ainda tá muito distante. E por conta disso, eu sinto que por a gente ter tanta informação, por a gente ter tantos aspectos, foi uma coisa que a gente até conversou uma vez com a Andréa Pinheiro aqui na rádio, inclusive um beijo, Andréa, mas a gente conversou um pouco sobre o fato de às vezes o professor ter medo mesmo do aluno com informação hoje em dia. Isso acontece? Eu acredito que sim, porque talvez mexe, né, que eu estava falando antes, com essa coisa da hierarquia, de quem detém o conhecimento, né? Não, mas se eu sou professor, sou eu que sei disso, né? O aluno, por que o aluno vai saber mais do que eu, né? Mas isso eu acho que isso é até como é que eu posso dizer? Não quero dizer que é um falso problema, mas não deveria ser um problema, porque enquanto, sei lá, na sala de aula, eu vou ter, de alguma forma, aquilo que eu estava falando antes, eu vou ter o conhecimento sociológico, eu vou lembrar, saber dos autores, eu vou saber como é que eles discutiram aquilo, eu vou de alguma forma, ter a minha bagagem, as minhas ferramentas para dar o melhor exemplo, para os alunos entenderem. Vocês vão me trazer outras coisas, né? Como, enfim, o uso de uma tecnologia que a gente não sabe, jogos, termos. Eu vejo muito isso, por exemplo, na discussão sobre gênero. Como os nossos alunos, eles estão muito mais apropriados da discussão de gênero, saber linguagem neutra, termos,
enfim, o que é aceitável, o que não é, o que é que já, hoje é questionável, do que a própria escola, do que os próprios professores. Então, um conhecimento é melhor do que o outro, nesse caso? Não. Né? São conhecimentos diferentes. O aluno saber de coisas que o professor não domina ou não sabe, não é demérito do professor, né? De fato, universos diferentes, que acho que não necessariamente... E aí eu fico pensando também que isso é que reside a riqueza da diferença geracional. Porque se todo mundo estivesse aqui no mesmo lugar, não ia ter troca, não ia ter interação, a gente nem precisava viver um com o outro, O negócio existiu um espaço para essa troca, Exatamente. né? E a gente acabou de ouvir alguns aspectos muito geração Z, como linguagem neutra, como a gente vê um pouco sobre todos esses aspectos realmente de gênero, enfim, de abertura para minorias que tá acontecendo agora. E eu quero entender... Em escola como instituição, eu acho que quando eu falo de instituição, tá envolvendo todo mundo ali dentro, tanto aluno, quanto professor, quanto, enfim, escola e, enfim. Como é que pode melhorar, como é que essa comunicação da atualidade, do gênero, de um aluno, uma aluna querer entrar num banheiro, ou querer ter o seu acesso a ter um namorado, uma namorada, ou qualquer, enfim, ter... uma estabilidade como pessoa, aqueles direitos mesmo de cidadania dentro de instituição de escola. Isso é possível hoje em dia? É possível e está acontecendo já. Já está acontecendo. A gente tem, na minha escola que eu trabalho, tem alunas trans. Foi feito todo um debate, uma conversa sobre o uso dos banheiros. Não só na minha escola, eu tenho relatos de colegas de outros espaços também. Então, já está acontecendo e eu acho que é uma coisa que a gente está construindo juntos, né? A escola, enquanto instituição formal, oficial, ela tem, inclusive, alguns direcionamentos em relação a isso. A Secretaria de Educação do nosso estado, ela tem alguns apontamentos, direcionamentos. A gente tem uma lei que é estadual de uso do nome social. Então, por exemplo, se um aluno... se ele for maior de 18 anos, ou se os responsáveis autorizarem, na frequência dele, na lista de chamada, ele vai ter o nome dele social. Então, isso já é alguma coisa, já mostra uma abertura, né? E aí eu acho também que é algo que a gente está construindo juntos, mas principalmente com... a imagem que eu fico pensando é de que vocês, os alunos, os jovens, quem estão colocando os dois pés na porta, assim, dizendo, é dessa forma. E a instituição, a escola está se abrindo para isso. E aí, quando eu digo essa imagem, não é imagem de violência, é mais de uma coisa de vamos aqui, assim, não dá para esperar, assim, muito. A gente tem que ir junto, né? Até porque, assim, a existência, por exemplo, de pessoas trans, a existência de gêneros não binários, a existência de outras identidades, né? Que antes não eram tão... que antes não eram respeitadas, que não eram aceitas, elas estão aí, elas existem, né? Elas estão aí. Então, não tem como esperar muito de, assim, quando a escola entender, quando tiver todo mundo assim já entendido, trabalhado, aí aqui vem, a gente vai fazendo o caminho enquanto tá caminhando, né? Então, as pautas, né, da população negra, as pautas do feminismo, as pautas do movimento LGBTQI+, elas têm que estar presentes nesses espaços e elas estão. Sim. Em alguns lugares mais consolidados, mais abertos, em outros menos, mas é como se assim, não tem mais como fugir disso. Não tem. Não tem, porque, felizmente, a gente tem espaços de visibilidade, estamos talvez abrindo cada vez mais e não tem como recuar, né? A gente não recua, a gente só... E como é a concentração? A gente ouviu ali um pouco de concentração de renda. E eu acho que eu também falei um pouco sobre a concentração do conhecimento. E isso também existe na nossa geração. O conhecimento sobre uma identidade de gênero, sobre pautas, sobre vertentes do feminismo, ou sobre, enfim, tudo isso às vezes muito também numa bolha, sabe? Sim. Como é que dentro de sala de aula, que eu vou ter um aluno que é numa escola no Bom Jardim, mas que pode vir lá da Aldeota porque mora longe, não tem, enfim, mora ali, ou da Barra do Ceará, ou isso, aquilo. Como é que concentra tudo isso numa sala de 30, 40 pessoas? Pois é, assim, eu acho que não é uma coisa de hoje, é uma coisa, inclusive, do meu tempo. A sala de aula é um universo, né? Como você disse, tem pessoas que convivem e que têm pertencimentos, origens super diversas. Mas eu fiquei pensando, enquanto eu estava falando, que talvez algo que faça com que essa bolha não seja tão bolha, ou então que a gente consiga furar essa bolha, que é a internet. Internet e as redes sociais, elas, de alguma forma, aproximam a gente que está aqui
de alguém que está lá, sei lá, no Japão, na Alemanha, porque tem uma velocidade de compartilhamento de informações muito grande. Então, um vídeo que viraliza lá no Japão, eu tô falando Japão porque eu fiquei pensando no TikTok, né? Eu também. Uma coisa que acontece lá no Japão viraliza pra cá e tá todo mundo já fazendo aquele challenge que a Beyoncé começou a, né, lançou e não sei o quê, e todo mundo tá fazendo. Então, a internet, ela possibilitou muito isso. Tanto essa circulação muito rápida de informações, como também embora ainda precise melhorar muito, porque a internet ainda é cara, a gente não consegue ter internet gratuita para todo mundo, todo lugar, mas é também um espaço que é como se na internet a gente fura os caminhos, né? Antigamente, por exemplo, se a gente quisesse um programa de rádio, quisesse lançar um livro, ou fizesse um curto e quisesse publicar, precisava percorrer muitas etapas para isso, né? Tinha que ser aceito, enfim, numa instituição, tinha que alguém dizer que veio passar e tal. Tinha muitas etapas e muitas barreiras para isso acontecer. Hoje, a gente faz. Joga na internet, foi pro mundo. Pode viralizar, não pode, alguém pode ver. E aquilo pode se tornar, inclusive, mainstream, né? Ir pro Netflix, ir pra Globo. Ou não, vai só circular ali para meus 15, 20 seguidores. Mas é como se a gente diminui as distâncias entre quem produz e quem vai receber. E essa circulação de informações faz com que a gente tenha acesso, né? O menino lá do Bom Jardim, o menino da Aldeota, vão ter acesso ao mesmo vídeo, ou escutar talvez a mesma música, ter acesso à mesma informação. Então, ao mesmo tempo que estão bem distantes, são de realidades distantes, e as juventudes é muito isso, elas são muito complexas, muito diversas, mas tem um elemento muito ali também. Unificador, né? A gente pode gostar da mesma música, gostar do mesmo artista, seguir a mesma pessoa no Instagram, né? Falando mais sobre essa internet, TikTok, challenges e tudo mais, eu quero saber como isso pode ser introduzido na questão do ensino da escola. Quero saber como você pode usar essas atividades para fazer atividades lá na escola. Você pode fazer um challenge numa aula de sociologia. Eu quero saber como você pode introduzir isso no ensino de agora. Só complementando, o Vitor fala uma coisa que eu lembrei que foi muito bacana do estado do Ceará, não sei se foi, enfim, só do estado, foi a doação de tablets e chips com internet durante a pandemia, durante esse processo que, enfim, tá todo mundo 100% online, né? Então, fala um pouco pra gente complementando sobre a pergunta do João. Pronto, isso é uma política pública super importante, né? Que deve, inclusive, se tornar permanente da inclusão do acesso digital, né? Dos alunos, porque, para além da pandemia, porque naquele momento foi necessário para garantir o acesso às aulas, ao conteúdo, isso fica como uma política permanente, porque não é porque voltamos para a sala de aula presencial que a gente deixou de usar a internet. Então, por exemplo, algumas ferramentas que a gente foi conhecer durante a pandemia, elas permaneceram na sala de aula, permaneceram na escola. Por exemplo, usar formulário para fazer atividade, jogos, né? E aí, essas ferramentas que você citou, né, TikTok, ou até uma página no Instagram, elas são super interessantes para trabalhar outras práticas pedagógicas na escola. Então, você pode fazer, sei lá, propor uma feira de ciências em que, no lugar dos alunos fazerem um painel, tá ali falando, eles têm que criar uma campanha para a internet, ou tem que criar um vídeo para o TikTok. Óbvio que naquele produto, ele vai fugir do convencional, né? Porque não vai ser uma coisa escrita, um papel, uma prova, mas vai ter um investimento de conhecimento ali, porque o aluno vai pesquisar, ele vai falar qualquer coisa, ele vai produzir. Tem uma escola que acho que não sei se vocês devem conhecer, que é a Escola Adalto Bezerra, que eu acompanho nas redes sociais deles, teve algumas tipo feiras, algumas atividades escolares que foram usadas nas redes sociais. Então, eles tinham que criar vídeos que iam para o Instagram, por exemplo. E aí, no Instagram da escola, eles compartilharam esses vídeos. Então, já é uma ferramenta que não só é possível, como já está sendo utilizada. Inclusive, e é muito legal. Inclusive, pegando o gancho dessa sua resposta que a escola está postando vídeos dos alunos no Instagram da escola, é uma coisa bem legal, porque o meu irmão, ele tem uma equipe na escola que é tipo de informática, se eu não me engano, os alunos são bem unidos, e ele tem o próprio Instagram deles. Inclusive, a gente saiu esse final de semana, foi depois do final de semana, na segunda-feira, para assistir debate, e eles postaram uma foto lá no Instagram da escola, é uma coisa bem legal. E ajuda muito na interação e no conhecimento dos próprios alunos entre si, interagindo. Sim. Mais. E cria uma conexão com a escola, né? Você cria uma afetividade com a escola, com um lugar Cria bem legal. um negócio mais de conexão mesmo por fato de, meu Deus, tá 100% na minha vida. E daí eu entro na escola, eu tenho que deixar de lado. O lugar que eu passo, tipo, a maior parte do meu dia eu tenho que deixar de lado.
tenho que deixar o... Exatamente. É uma coisa que, meu Deus, não faz muito sentido. Mas eu acho que voltando um pouco, a gente se entendeu um pouco na escola, e eu queria entender muito o teu lado com a escrita. Como que te salvou, no que te ajuda, qual a Legal. importância? Eita, essa pergunta aí é... Eu vou falar muito, hein? Pode falar. Eu acho que a relação com a gente for pensar, todo mundo tem uma relação com a Total. escrita, né? Meu Deus, sim, é 100% vamos aqui. lembrar que quando a gente é criança, né, pequenininho, o que é que a gente faz? Começa a riscar na parede, né? Em algumas famílias, em algumas casas, isso é muito reprimido, não pode, mandam logo apagar. Em outras, são até incentivada, tem uma família ali que deixa e tal. Mas a escrita, ela é tão corporal, ela é tão algo nosso, que nosso primeiro ímpeto é riscar as paredes. Aí depois que a gente começa a ser alfabetizado, a gente começa a querer escrever em tudo, né? E aquele fascínio de tá lendo tudo. Então, escreve em tudo que acha e tal. E aí, a nossa trajetória escolar, ela vai de alguma forma nos apartando, nos afastando dessa escrita. Porque dentro da escola, a escrita ela passa a ser uma avaliação. Você escreve uma redação. Tem que escrever dentro de uma linha. Tem que escrever o que eu estou pedindo que você escreva sobre esse tema. Você tem que escrever de uma maneira que seja correta, porque tem que seguir o padrão da língua portuguesa. Enfim, ela vai... É como se a gente tem esse primeiro impulso da coisa da escrita, do gesto, de querer escrever em todo canto, na parede. E a escola, de alguma forma, ela vai, o sistema escolar, ela vai nos apartando desse impulso e vai colocando a escrita nesse lugar da conformidade. Então, qual é a mensagem que passa? Peraí, para eu escrever, eu preciso estudar muito, eu preciso saber muito português, eu tenho que saber domínio do tema, né? E eu estou sendo avaliado por isso, porque eu vou receber uma nota ou não. Então, a gente vai se distanciando da escrita, né? Então, talvez a escrita, para mim, entrou nesse lugar de uma necessidade mesmo, assim, uma forma de... Coisas que eu não consigo articular bem na fala, eu preciso escrever, então, frases que vinham vindo na minha cabeça. E aí ela acabou se tornando um hábito, né? Uma coisa de todo dia tentar escrever alguma coisa e tal. Mas eu acho que quem, de alguma forma, veio e, assim, deu um vrá, né? Nessa ideia de que ser um escritor ou escrever não é uma pessoa que está apartada da sociedade, não é uma grande inspiração, tem que ter uma vocação... De que a escrita ela faz parte do nosso cotidiano, que todos nós escrevemos, somos capazes de escrever, que não tem essa coisa de que para ser um escritor, né, eu preciso ser alguém muito inspirado, muito ungido. Foi com Maria Carolina de Jesus, né, e o Quarto de Despejo, que era uma mulher preta, favelada, que passava fome, catadora de recicláveis, que a gente pode pensar que dentro do cotidiano dela, ela estava ali sempre com a demanda da sobrevivência muito forte. É o quê? Ela tinha que comer, ela tinha que, naquele dia, procurar comida, ela tinha que, né, prover os filhos dela, ela tinha que prover a casa dela, que era, né, prover, que eu digo assim, cuidar da casa dela, que era proteger ela do frio, da chuva. E ainda assim, a escrita era uma necessidade para ela. Então, o Quarto de Despejo é escrito em forma de diário, em que ela é muito interessante que ela coloca lá. Fui na rua, catei tantos quilos de papel, troquei por tanto dinheiro, consegui comprar osso para botar no feijão e escrevi tantas linhas, né? Então, a escrita para ela não era assim um evento extraordinário. Hoje eu vou me sentar aqui na minha mesa, na minha biblioteca com muitos livros, né, no meu computador da Mac de última geração e vou aqui escrever. Não, era uma necessidade. Estou aqui catando lixo, fiz a comida, vou aqui escrever. Então, isso me deu um estado de que escrever não está muito apartado assim, de que a gente pode, qualquer pessoa pode e deve escrever, né? Então, acho que entrou muito nesse sentido. E as redes sociais também foram muito importantes, porque eu estava dentro da universidade, eu tinha que escrever dentro de um formato que é esperado, né? Que é esse formato acadêmico, científico do artigo, e eu travei. Eu não consegui escrever assim. No entanto, eu escrevia pro Facebook, sabe os textão do Facebook? Sim. Pronto, eu escrevia textões no Facebook a partir do encontro com essas palavras que eu encontrava na cidade. Eu tirava a foto e o caminho que eu tinha feito para encontrar aquele negócio, aquela frase, para tirar aquela foto, o que aquela frase de alguma forma se comunicou comigo. Eu escrevia sobre isso. E, enfim, comecei a escrever textão pro Facebook. E aí, tem uma pessoa muito importante na minha vida, muito maravilhosa, foi a minha orientadora, que ela disse assim, pega isso do Facebook e transforma no teu trabalho acadêmico. Isso pode ser o teu trabalho acadêmico.
A gente pode adequar essa linguagem, ela não necessariamente precisa ser transformada em uma linguagem científica, acadêmica. Vamos levar ela para dentro da academia, vamos levar ela para dentro da universidade. Então, foi nesse lugar, talvez, que a escrita entrou como salvação, porque... enfim, se eu estou muito alegre, eu quero escrever. Se eu estou muito triste, eu quero escrever. Se hoje, no caminho, né, que eu atravessei a cidade, né, eu vim do Bom Jardim para cá, eu vou depois querer escrever sobre isso. Eu fui alguns 15... Eu sou muito apaixonada por cinema. Eu também. E aí, eu tive 3 experiências com cinema nos últimos, acho que aos 15 dias. Um que foi assistir Homem-Aranha numa sala de shopping. Então, não tô dizendo que é ruim nem bom, são experiências diferentes. Que eu acho massa assistir um filme da Marvel com muita gente. Aquela experiência. O cinema é uma experiência coletiva. Então, ter assistido o filme da Marvel, ter visto o último filme do Almodóvar no Cine São Luís, lá do centro, que é outro público, outro tipo de silêncio, né? Outra galera, todo mundo no final bate palma, aquela coisa. E o terceiro, que é o streaming, que é assistir Netflix em casa, né? Então, aí eu fiquei pensando de como... E aí, como o cinema, ele é uma palavra ampla, né? Ele não é só o filme, ele é muito mais do que isso. Então, aí eu já quero escrever sobre isso. Então, sei lá, uma coisa que a gente conversou aqui. Então, assim, a escrita, ela tá muito nesse lugar, assim, de ter entrado na vida como algo para salvar, mas também como um hábito, né? Eu acho que uma coisa que me vem muito à cabeça dos teus trabalhos com... aquele lance mesmo das palavras, morais e arquitetura com ciências sociais... É que quando eu penso nessa escrita, na palavra, eu vou mais a fundo num negócio mais sentimento, feeling mesmo. Eu acho que tem dia, assim, que a gente se sente totalmente uma palavra, que uma palavra consegue representar tudo. E que um negócio, assim, num prédio, na beira da praia de Iracema, enquanto tá passando um ônibus, você lê, pode ser manga, mas você lembra da manga que você comeu em 2004 e não sei o quê. E é uma coisa muito nostálgica. E quando junta essa sucessão de palavras e vira um texto, é algo, meu Deus, esclarecedor, surpreendente. E eu quero entender um pouco sobre o trabalho, enfim, teu trabalho como escritora em Fortaleza de Afetos, essas imagens narrativas de uma cidade entre muros. Conta um pouco pra gente como foi desbravar mesmo a cidade. Tu falou um pouco da caminhada, foi a primeira percepção com caminhada, ou isso era um ritmo que já acontecia na sua vida, como foi? Só complementando a pergunta do Yamandu, aqui eu fiquei muito interessado em acompanhar essas suas postagens. Você pode divulgar também o arroba delas. O arroba uma Fortaleza de Afetos. E aí lá, né, tem essas imagens, tem os links para outros textos e tal, porque esse um Fortaleza de Afetos foi esse perfil no Instagram de imagens e também alguns textos que estão em um blog. Tem um link também lá na página do Instagram. E aí foi muito como eu estava dizendo antes, é o ritmo da caminhada. E também a bicicleta foi muito importante, porque foram, vamos dizer assim, na linguagem formal, são 2 modais, né? 2 modais de se deslocar pela cidade que dão um outro ritmo ao deslocamento. Então, andar de bicicleta, que foi uma época que eu adotei muito a bicicleta como uma maneira de me deslocar, a bicicleta e andar a pé foi o que me permitiram ir construindo essa prontidão para encontrar essas palavras. Porque são geralmente coisas que estão num cantinho, né? Não sei se dá para ver que tem uma palavra que é alegria. Aqui numa alça do viaduto, assim. Num rodapé num rodapé que eu digo assim, no meio fio de uma calçada tem penso, logo me confronto. É muito legal a versatilidade e dificuldade desses locais e essas palavras. E, tipo, alguém se esforçou tanto pra colocar um penso, logo... Como? Penso, logo me confronto. Penso, logo me confronto. Tipo, a pessoa... Foi difícil, o meu fio. Penso, logo me confundo. Opa, penso, logo me confundo. É tipo uma dificuldade mesmo ali no meu fio, se agachar e meu Deus, e a grandeza disso tudo, sabe? E se a gente for pensar, talvez, por que é escondido? Porque, não é só porque é proibido, é só porque... Mas também eu acho que tem uma coisa de assim... A publicidade já se mostra, né? A gente já vê o outdoor, aqueles murais, né? São pintados, né? Assim, autoescola, não sei o que a gente vê nos muros, assim, que é autorizada aquela pintura, tem até assim, se apagar, é crime, não sei o quê.
Então, assim, já tem muito uma lógica de mostrar as coisas da publicidade. Então, talvez essa linguagem, ela não está querendo... ela não quer promover nada. Ela é uma lógica diferente da publicidade, né? Ela está ali com outra lógica de mostração. Por isso que talvez elas sejam mais difíceis de encontrar. Por isso que elas estão mais escondidas. Porque é como se elas brincassem com outra lógica de visibilidade. Eu não quero views, eu não quero muita curtida. Enfim, é outra lógica. Por isso talvez que elas se escondem mais, por isso que elas ficam convocando que a gente é quem pesquisem, quem procure, né? Essas palavras, essas imagens. E além desse projeto que, enfim, é financiado e todo produzido por ti, conta um pouco desses outros projetos coletivos que a gente falou um pouco, como Transfabulações, Andarilhas e Lajus. O Andarilhas é uma coisa super amadora, que eu adoro as coisas amadoras, que está começando, então é uma ideia dessa amiga e eu, que é a Dai, da gente juntas e compartilhando essas imagens que a gente vai encontrando, né? Inclusive tem um que ela me mandou esses dias que eu acho muito bonito, que é A Poesia é uma Mina, e outros que ela me mandou que eu acho muito bonito. E o Transfabuladores é um coletivo de escrita que eu faço parte, que surgiu a partir de uma formação lá do Porto Iracema das Artes. Uma formação em literatura, que é uma escola pública de artes, né, que tem lá na Praia de Iracema. E aí, a partir desse curso de escrita, a gente sentiu necessidade de continuar se encontrando, continuar produzindo coletivamente. E aí surgiu esse coletivo de escrita que é o Transfabuladores. Que a gente tá, enfim, ideia de lançar uma obra coletiva, oferecer oficinas, tentar circular um pouco essa coisa da escrita, né? Então, e aí tem esse coletivo e também eu contribuo eventualmente com um jornal, que é o Brasil de Fato. Alguns textos, assim, algumas crônicas para o jornal Brasil de Fato, que é digital, e tem um blog pessoal, que aí me disseram que blog é uma coisa muito antiga, que não é tão novo, mas enfim, tá lá, porque eu acho que é uma forma de colocando as coisas em algum lugar, que é o Mais Tudo é Muito Mais. Então, é nesses lugares aí que tô jogando as coisas, né? Assim, Sim. pra não ficar parada. E a gente, pra ir encerrando aqui, quero te perguntar como foi, assim, como tá sendo visitar a Casa João Dedés? Foi a primeira vez aqui nesse espaço. Eu sei que a gente ainda vai encontrar mais algumas outras salas, algumas outras pessoas, a gente vai te encaminhar pra outros espaços aqui, mas conta como tá sendo essa primeira experiência. Gente, tá sendo incrível. Vocês salvaram a minha semana, inclusive. Está sendo uma conversa muito, muito, muito legal. E tô super encantada, assim, com o espaço físico, né? Com a energia. E, assim, não é nem papo positividade tóxica, não. Mas, de fato, tem uma coisa boa, uma energia boa de circulando. E você vem entrando, foi bem recebida da pessoa que abriu o portão até vocês aqui. Então, tá sendo muito legal. Tô super curiosa e pra conhecer o resto, né? E espero que seja um primeiro encontro de vários, né? Que vocês possam me chamar pra várias coisas. Contem comigo, assim, quer que faça isso? Vamos, eu quero fazer. Porque eu acho que eu sei ser sozinha. Todo mundo que sabe ser sozinha. A gente se vira muito bem sozinha, mas eu não quero. Eu acho que a gente construir as coisas coletivamente, juntos, é muito mais difícil, porque não é difícil administrar as coisas assim. Sim. Ah, meu Deus, tem que ouvir a opinião do outro. Vamos fazer. Mas vale muito mais a pena quando a gente faz junto. Então, tô achando super legal. Tô bem encantada e saio daqui muito salva. Acho que foi uma palavra que a gente falou tanto assim na escrita, salva, a sala de aula salva. Acho que hoje eu fui muito salva por esse espaço e por vocês e por esse momento também. Agora eu só queria agradecer pela presença, por todo esse bate-papo, por toda essa trajetória, pelas respostas e perguntas e tudo isso, mas eu queria deixar esse espaço pra ti, pra tu falar alguma coisa, se quiser complementar, se quiser deixar alguma rede social, pode ficar aí à vontade. Pô, gente, muito obrigada. Queria mais uma vez também agradecer, né? Vocês me receberem aqui, a confiança, a conversa, dizer que eu saio muito encantada com vocês, assim, com o repertório de vocês e a maneira como vocês me receberam e, né, o que a gente conversou. Queria também, acho que talvez deixar como recado, não vamos desistir da educação, não vamos desistir da escola. Né? A escola, principalmente a escola pública, é um espaço muito lindo, muito importante, muito desafiador, com muitos problemas, não vamos romantizar, mas ainda assim é um espaço importante que a gente não pode abrir mão.
e convidar, né, as pessoas a lerem o que eu estou escrevendo, a falarem. Acho que não existe um escritor sem leitor que possa, pelo menos, né, dizer assim, que negócio foi esse que tu escreveu, não entendi nada. Ou que, de alguma forma, se sinta convidado ou incentivado. Se ela escreve, eu posso escrever também, né? Porque não é uma coisa de... Enfim, acho que talvez eu sou uma militante da popularização da escrita, assim, desacralização da escrita, de que todos nós podemos, devemos escrever, né? Então, convidar a ir lá nas minhas redes sociais, né? Tanto no @Uma Fortaleza de Afetos, como no meu pessoal, que muitas vezes eu compartilho coisas por lá, que é o @Lara Denise Silva, que aí no Lara Denise Silva tem o Linktree com vários links para onde esses textos estão, ou as coisas que vão acontecendo, que eu vou compartilhando por lá. Então é isso, acho que foi um programa muito bacana. Com certeza vão ter outras chamadas outras vezes aqui. E é isso, Lara Denise Silva, muito obrigado pelo dia de hoje, dia 10 de março de 2022. A gente vai encerrando mais um programa aqui às 3h51 da tarde. Muito obrigado e até amanhã.